Boa noite, pessoal. Quem fala é Valdeci Carvalho. Esse é o Brown Bag Brasil, podcast de infraestrutura e tecnologia. Hoje é dia 18 de março de 2019. Esse é o episódio número 5 da terceira temporada do Brown Bag Brasil. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está ao vivo aí. O tema de hoje é empreendedorismo em TI. A gente está aqui com o Josiel Santos, ele é CTO na OST Informática. E dá uma boa noite para todo mundo que está ao vivo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, a audiência do Vibrobag. Obrigado pelo convite. Beleza, vamos lá. Então, hoje a gente tá com o José, ele vai falar sobre empreendedorismo em TI, vai contar um pouquinho da história dele, o que ele faz em TI, o que faz um CTO, o que é um CTO, como que se vive, como que se tem uma empresa aí, um tempo grande no Brasil, empresa de TI, o cara começou pequenininho. Então, essa vai ser a história de hoje. Lembrando que estamos no Facebook, facebook.com/VibraumBagBrasil. Então, segue a nossa página lá no Facebook. Estamos também no YouTube, youtube.com/VibraumBagBrasil. Lá você pode assistir todos os vídeos das outras temporadas. Esse vídeo está sendo gravado e logo mais vai estar lá no nosso canal. Então, siga nosso canal, ative o sininho, curta nossos vídeos, deixe comentários lá que a gente gosta bastante disso. E estamos também no Twitter como @VibraumBagBrasil, o jeito mais fácil de você encontrar a gente, falar com a gente, é só chamar lá no @VibraumBagBrasil. E esse episódio está sendo transmitido ao vivo no Facebook, facebook.com/VibraumBagBrasil Live. Para quem está online, é só mandar pergunta lá também que a gente responde. Eu estou monitorando o Facebook aqui. Deixa eu só baixar o volume. Dando continuidade, Call for Papers. Hoje eu tô aqui sozinho, geralmente eu jogo essa pergunta para o pessoal, mas o que é o Call for Papers? Call for Papers é o seguinte, a gente precisa que pessoas venham falar aqui no Vibrambag para a gente continue a fazer esse show semanal aqui para vocês. Então, se você quer falar sobre algum assunto, infra, rede, desenvolvimento, cloud, certificação, backup, o que for, vem aqui, entre em contato com a gente e venha se apresentar no Vibrambag, a gente precisa disso para continuar o show, porque senão, sem gente para falar, a gente não tem o que apresentar aqui. Então, uma coisa que eu digo, todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a ensinar. Então, não fique acanhado, nos procure e venha participar do Vibrambag Brasil. Para os recadinhos da semana, quero dar meus parabéns a todos os V-Experts de 2019. Semana passada a gente anunciou a nova classe de 2019 aí, do V-Expert. Nós temos ao todo 52 V-Experts no Brasil e são 17 novos V-Experts esse ano. Então a gente conseguiu crescer. Ano passado terminamos o ano com 40 e esse ano agora já começamos com 52. Então foi um crescimento bem legal. Estou bastante contente aí que a comunidade está crescendo, as pessoas estão entendendo o que é o V-Expert, para que serve, que não é uma certificação. Então, meus parabéns aí a todos os V-Experts. Se você conhecer algum V-Expert, dê os parabéns a ele. E se você quer participar do V-Expert, pode me procurar ou procurar um V-Expert Pro. É só entrar lá no meu site, no HomeLab, tem um monte de informações, ou no vexpert.vmware.com, que lá você fica sabendo de tudo e como participar. A gente tem também alguns grupos no Telegram que falam sobre algumas ferramentas, alguns produtos exclusivos aí da VMware. Então, a gente tem um grupo de VSAN, tem um grupo de NSX Brasil, que a gente fala de NSX lá em português, tem um pessoal fera. Tem um grupo de VRO e VRA, e tem também um grupo de VROps. Então, se você tem interesse em alguma dessas tecnologias da VMware, é só entrar nesses grupos aí, que o pessoal lá sempre está discutindo, está falando coisa bacana. Tem o pessoal da VMware, dos engenheiros, dos SEs lá. Então, é só entrar que a gente sempre procura ajudar todo mundo. Tem um grupo aí também que é o Eventos de TI do Pokémon BR. Ele está postando, o pessoal está postando um monte de evento lá, é bem bacana. Então, se você tem um evento de TI, se você está procurando um evento de TI para atender, para participar, é só entrar aí nesse link e ver o evento ou divulgar o seu evento. Se você entrar lá, fala que você viu pelo Vibrambag e dá uma forcinha para a gente. E no próximo dia 26 de março vai ter o 19º evento da comunidade de usuários de Salesforce aqui de São Paulo. Eu fui num evento deles há
15 dias, 20 dias, quase um mês atrás, aí, e foi bem bacana. A comunidade de Salesforce aqui em São Paulo é bem grande, eu não conhecia, eu conheço zero de Salesforce, eu me enfiei lá para conhecer, achei bem bacana. E aí acabei sendo convidado para falar agora nesse próximo dia 26. Então, se você quiser ir lá, é legal para você conhecer gente nova, conhecer uma tecnologia nova, fazer networking, conhecer gente. Então, vale muito a pena. Isso é uma das coisas que eu tenho procurado fazer. Uma das minhas metas desse ano é sair um pouco desse mundinho só de VM e conhecer outros grupos de dev, grupo de DevOps, grupo de outras tecnologias para ampliar o network, ampliar o conhecimento é sempre bacana. Então, dia 26 de março, na Oxigênio Aceleradora aqui em São Paulo, nesse link aqui, tem como você se inscrever e saber mais informações. E só lembrando que todos esses links eu vou colocar no post desse programa lá no VivaMeg Brasil, no nosso site e também no YouTube. Então, se está assistindo no YouTube, é só olhar aí nos comentários que tem todas as informações. E por último, e não menos importante, na próxima semana teremos a presença aqui do Thiago Valsessia, também conhecido como Kaká. Eu não sei porque ele é conhecido como Kaká, eu não compro essa história de Kaká, mas tudo bem. O Kaká, ele é Senior Solutions, Senior SE de EUC lá na VMware, aqui na VMware Brasil, e ele vai falar sobre VMware Identity Manager, um assunto bacana. Workspace ONE, eu não conheço, então estou bem interessado em ouvir, entender o que é isso. Acho que até o Kaká está até aqui no nosso chat ao vivo aqui, então balança a cabeça aí, Kaká, para a gente ver que você está vivo. Olha lá, está levantando a mão. Então, na próxima semana, dia 25/3, teremos o Thiago Valsessia, também conhecido como Kaká, falando sobre VMware Identity Manager. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Josiel. Josiel, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado por aceitar aí meu convite. Sei que você é um homem muito ocupado, executivo, e aí aceitou vir falar aqui pra gente. Muito, muito obrigado. Boa noite, Valdecir. Boa noite, audiência do VivaMeg. Eu que agradeço o convite. Né? Na verdade, a gente já vinha conversando há um certo tempo sobre esse assunto e de verdade, fico muito grato, muito agradecido pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente faz com você e com a comunidade do VivaMeg. Beleza. Então, você pode apresentar a tua tela aí e a gente já começa. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Enquanto ele compartilha a tela, quem tiver alguma pergunta, é só mandar aqui no chat ou lá na parte de Q&A. Que aí, se tiver alguma pergunta, vocês mandam aqui que eu interrompo o Josiel e ele responde a sua pergunta na hora. Por favor, façam perguntas, que eu vendi para o Josiel que esse é um podcast que o pessoal é muito perguntador, muito questionador, então não me façam passar vergonha. Tá certo, então vamos lá, vamos a perguntas. Bem, a qualquer momento, fique à vontade. Então, vou passar aqui um pouquinho sobre a minha rotina, sobre como é você tocar, né, a parte técnica de uma empresa num cenário tão difícil como é o que a gente tem aqui no Brasil. E falando um pouco sobre o histórico, bem, eu trabalho na OST, a OST é uma empresa que já está no mercado aí há muitos anos, né? Eu vou acabar usando aqui o material da OST como material de apoio, o nosso marketing permitiu, então eu vou usar ele aqui, tá? Basicamente, o que acontece? A OST é uma empresa que está no mercado desde 1994 para 95, né? Então a gente tem uma série de anos aí já aí no mercado, são pelo menos 20 e poucos anos de história. E o que a OST faz? A OST é uma integradora de infraestrutura. Tá? Então, o nosso propósito hoje é basicamente a gente atender com excelência a necessidade de clientes, sempre focando em soluções de infraestrutura, porque a gente chama de ambiente de missão crítica. O que é um ambiente de missão crítica? Basicamente, um ambiente que não pode parar. Né? Então, ambientes que são preparados para operar em 24/7 e que estejam totalmente preparados aí para lidar com eventuais falhas de forma que você não impacte o negócio do cliente. Tá? Falando um pouco sobre a trajetória, a história da OST e a minha história, elas meio que se fundem, né? Porque eu tenho já bastante tempo de casa, né? Comecei muito cedo lá na OST. A OST, ela começou em 1995, é uma empresa que ela foi formada basicamente para fazer treinamento e suporte técnico em cima de uma plataforma de sistema operacional que hoje já não tem praticamente no mercado, né? Se tem, na verdade, são em pequenos nichos, uma plataforma chamada SCO, que era um sistema Unix para a plataforma Intel, né? Santa Cruz Operations, é isso? Alguns um pouquinho mais velhos vão lembrar desse nome, Santa Cruz Operations, SCO. Santa Cruz é o nome de uma cidade, né, que fica na Califórnia.
E essa empresa, ela nasceu lá, e a OST ela foi fundada por pessoas que saíram da SCO e fundaram a OST para fazer, basicamente, consultoria e treinamento. Inclusive, o T que está no nosso nome ali, ele, originalmente, ele era de treinamento, tá? Então, na verdade, o que é o OST? Ele era como Open Systems, ou seja, seriam sistemas abertos, que eram, como era conhecido na época, esses sistemas voltados para a plataforma Intel, e o T de treinamento, tá? Sistemas abertos e treinamento. Bacana, bacana. Tá? É, Depois o a pessoal gente... mais velhinho aí deve saber o que que é SCO. Eu sei que tem um pessoal no chat aqui que sabe, ó. Tem, Ninguém quer falar, mas eu sei que sabe. a gente sempre encontra alguém por aí que mexe com SEO. Então, assim, eu tecnicamente, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com Unix, né? Com Unix plataforma Intel. Mas o que poucos sabem, na verdade, acho que só os amigos ou pessoas da minha família que sabem, é que eu comecei como office boy. Você sabia disso, Valdecir? Olha, não sabia, eu também fui office boy. A gente é legal explicar para esse pessoal que está ouvindo, porque o pessoal que ouve a gente tem um pessoal bem novinho aí, e eles não sabem, hoje em dia não existe mais office boy, eles não sabem o que é isso, né? Pois é, eu comecei como office boy, na verdade eu trabalhei em locadora, né? Tudo que o garotada faz ali com 17 anos, 16 anos, e eu entrei na OST para trabalhar de office boy, acredite ou não? Em 1998, novembro de 98, eu entrei na OST para trabalhar de office boy, na época que ainda existia essa profissão, porque hoje é uma profissão extinta, né? Exatamente, hoje não Então, tem mais. quando eu entrei na OST, como diz, era para trabalhar de office boy, então trabalhei um tempo ali, indo fazendo trabalho de banca, aquela coisa toda. E assim, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí vi o pessoal ali mexendo com máquina, aquela coisa, né, um pouco diferente, não estava acostumado com aquilo, e comecei a me aproximar. Né? Comecei a me aproximar, tentar entender o que acontecia, e comecei a futucar lá. Tinha umas máquinas de laboratório que o pessoal deixava mexer. E tinha uma máquina que eu lembro até hoje, uma máquina que ficava na recepção, que quando a secretária não estava usando, eu ficava mexendo nela. E aí, cara, por brincadeira própria, eu comecei a mexer na época com uma linguagemzinha de programação chamada HTML, conhece? Opa! Pois é, eu nos meus tempos livres peguei um livro que estava na mesa lá explicando como programar em HTML, comecei a programar e fiz uma página. Fiz a pagininha e subi um web server num negócio chamado front page. Você lembra disso? Lembro, eu sou desse tempo aí. Pois é, instalei um front page na máquina, subi um site, montei e fiquei ali, mas assim, era uma coisa minha, não falava para ninguém. Rapaz, um dia eu tô mexendo naquele negócio, passa a dona da empresa e vê, né? Olhou assim, falou, o que você tá fazendo? Aí eu meio que assustei. E ela, o que você tá fazendo? Não, tô mexendo aqui. Mas onde você aprendeu isso? Não, eu li do livro aqui. Ah, tá, beleza. Saiu pra lá. No dia seguinte ela me chama. Ela falou, olha só, você tem algum amigo seu pra trabalhar de boy? Eu, por quê? Não, porque você não vai mais trabalhar de boy. Eu fiquei meio assustado, falei, vai me mandar embora? Não, você vai trabalhar com a gente na área técnica. Foi? Como assim? E foi assim que comecei, meio que por acaso, por curiosidade, e fui convidado para trabalhar na área técnica, e aí fui cair direto no meio dos caras que já mexiam com Unix, cara. Olha que loucura, HTML, Unix, lá, 98. E durei pouco tempo como boy, não chegou a bater um ano, foram 6, 7 meses. E entrei para a área técnica, comecei a mexer com Unix, aprendi ali com o pessoal, depois comecei a fazer os treinamentos, depois ajudava a montar as salas de treinamento, você dava muito treinamento na época. A gente tinha que montar salas, então eu era o cara que instalava as máquinas, né, deixava as máquinas prontas para o treinamento. Aí quando foi ali 2, 3 anos depois, surgiu o Linux. Surgiu não, né? Na verdade o Linux já existia nessa época, mas apareceu mais forte para nós aqui em 99, 2000. Conectiva Linux. Conectiva, Linux, Slackware, Debian. Então, assim, eu comecei a mexer com esses negócios. E como Unix, o Linux era derivado do Unix, então a gente não teve muita dificuldade de sair de um para o outro, né? Então aprendi a mexer nos Unix, depois comecei a mexer com os Linux também, com Red Hat, com Conectiva, com tudo quanto é distribuição Linux aí que você imagina, mexia na época, né? Quando foi por volta, acho que de 2002, 2004, cara, eu tirei minha primeira certificação séria, vamos dizer assim, que foi RHCE, uma certificação na época super valiosa, ainda é hoje muito valiosa, muito reconhecida, mas na época eu acho que eu estava na primeira turma, não tinha ninguém no Brasil com esse negócio, e eu passei lá na prova da RHCE, depois fiz LPI, aquela coisa toda, tudo que era open source na época eu estava mexendo, né? Legal. E foi aí uma fase meio tela preta, né, como a gente diz, os antigos, de 98 até mais ou menos 2007, quando a gente começou a trabalhar com VMware. Né? Bem no comecinho. Bem no comecinho também, porque a gente pegou, acho que a VMware no Brasil tinha 2 ou 3 funcionários, era bem pequena. Foi muito, eu lembro até hoje, uma das pessoas que trabalha com a gente, que é o Sérgio, ele chegou lá, o Sérgio é o nosso diretor comercial, nosso CEO hoje. Ele chegou com um CD, cara, de um negócio chamado GSX, você lembra disso? Não, eu entrei no mundo VMware bem depois. GSX era o que foi chamado depois de Workstation. É. Ele era um hypervisor que você instalava em cima da tua máquina. Então a gente fez uns testes com esse negócio no laboratório, depois instalou o ESX, que depois era ESXi, e começamos a mexer naquele negócio, achamos aquilo muito diferente. E começamos a expandir o uso com aquilo ali por volta de 2007 para 2008 e, cara, aquilo mudou a história do OST. Tá? Trabalhar com VMware mudou o nosso rumo. Tá? E VMware, foi,
E não foi só da OST, né? Mudou o rumo da TI em geral, né? Mudou o rumo da TI em geral. Foi. Para nós foi muito transformador, foi muito diferente, abriu uma série de possibilidades novas, né, para a empresa. E dali a gente saiu e fomos puxando outras coisas, porque naturalmente virtualização puxava armazenamento. Então no ano seguinte a gente já fez uma parceria com a MC também para vender storages. Também pegamos um pouco no começo isso, a parte de venda de storage pela MC, quando ela vendia bastante direto, depois ela passou a vender também por canais, e a gente foi um dos primeiros. 2008 aí o negócio começou a crescer, né? Porque a empresa ela começou a trabalhar com uma tecnologia que estava muito forte, estava crescendo muito forte. Isso já permitiu a gente começar a explorar outros mercados, então fomos para Brasília, abrimos um escritório em Brasília algum tempo depois, mas começamos a trabalhar também na venda de VMware e MC para o mercado público. Que o OST originalmente é de São Paulo, né? Nós somos de São Paulo, exatamente. A empresa nasceu aqui em São Paulo. Em 2009 a gente incorporou uma parte de proteção de borda com equipamentos da SonicWalk, que continua no portfólio até hoje. 2013, indo lá para os eventos da VMware nos Estados Unidos, a gente conheceu a Vim, bem no comecinho também, não tinha no Brasil. Quando a gente trouxe a Vim para cá, foi uma coisa curiosa, que assim, por que a gente usava a Vim? Porque quando a gente ia fazer serviço em cliente, chegava para o cliente e pedia backup, e o cliente normalmente falava que não tinha, porque era muito demorado, etc. Então nós pegamos essas ferramentas da Vim, instalava ela no laptop, quando eu ia para o campo para fazer algum serviço, fazia backup do data center num disco externo, e fazia o que tinha que fazer. E aí a gente começou a olhar e falou, pô, mas é muito fácil, né? Para garantir o seu, né? Para garantir o meu, era isso mesmo. E muito fácil fazer backup, na época a gente usava WinZip, né? Ou versões trial do Vim, e começamos a olhar para aquele negócio e falamos, pô, isso aqui é bacana, né? E fomos atrás da Vim, conversamos com algumas pessoas que vieram para o Brasil, e assim, pegamos Vim também no início, bem no começo, né? Não tinha aqui. Então vimos trabalhando com a Vim aí desde 2013, por volta de 2015, aí a Dell comprou a MC, juntou, virou uma coisa só, a gente incorporou o portfólio da Dell também, né? Mais recentemente, em 2016, a gente expandiu para o Norte e Nordeste. Então, hoje a gente já tem pessoal alocado, profissionais mesmo contratados, são funcionários do ST que estão no norte do país, que é uma área muito carente, né? Uma área muito carente de tecnologia. Incorporamos dentro do portfólio nosso com o Volt para fazer produção de dados de algumas coisas, né? E mais recentemente agora a gente fez uma parceria com a Oracle também para algumas coisas, né? Então basicamente resume aí a história da OST e um pouco da minha também, né? Porque eu estou aí desde o começo, né? Peguei ali a OST 3 anos depois que ela foi fundada. Tranquilo? Tranquilo, bem interessante. Eu também comecei com a Office Boy, minha história foi mais ou menos parecida com a sua. Também na Office Boy, numa empresa, e empresa que dava treinamento, e aí eu fazia processamento de dados na época, eu comecei a fuçar no computador da secretária, comecei a estudar, e aí comecei a me enfiar para ajudar a montar a sala de treinamento lá, eu virei o formatador oficial, aí até que o cara falou, vem trabalhar com a gente aqui, você vai ser Office Boy, vai trabalhar no Helpdesk. Só que eu fui para outro lado, fui pro Helpdesk, depois para o desenvolvimento. Eu não fui para esse lado de infra, mas foi mais ou menos assim também que eu comecei minha carreira aí. Legal. Bem, e aí, falando um pouco, né, sobre a minha carreira em cima disso, que eu trabalhei muito tempo ali no começo da minha carreira no campo, então dava suporte para cliente, visitei muito cliente fazendo implementação de Unix, de rede Unix, Linux, VMware, Storage MC, e aí fui passando, né, galgando algumas posições, então saí lá da área técnica, saí da área técnica, não, fazia implementação, depois comecei a coordenar a área técnica, depois assumi a gerência da área, depois saí da gerência da área e migrei para outra área, fui para dentro da área comercial. A OST, ela não tinha ainda uma área de pré-vendas estruturada, então eu fui o primeiro profissional que saí lá da pós-venda e fui para a área comercial para ajudar em vendas. Aí você foi ganhar dinheiro, né? Vamos dizer que sim. Na verdade, trabalhar em um aspecto diferente, né? Que é você conseguir juntar o conhecimento técnico com o discurso de venda, né? Que é uma coisa bem difícil de se fazer. Sim, sim. Então, saí da pós e fui para pré-venda e logo em seguida a gente estruturou bem as áreas. Eu acabei assumindo tanto a questão de pré-vendas quanto pós-vendas do OST. Então, essas áreas acabaram ficando comigo. Fui convidado ali por volta de 2007 para entrar no quadro de sócios, né? Com esse 2007 também foi o ano que eu casei, então foi um ano de bastante mudança. E desde então, 2007 para cá, já são 12 anos aí em parceria com mais duas pessoas, segurando tanto a parte de pré-vendas quanto de pós-vendas do OST. Legal, bacana. Então, bem, tem uma visão geral, mas hoje, basicamente, dentro do portfólio do OST, a gente tem 8 fabricantes, né? Que a gente trabalha com 8 fabricantes. Ao longo desse percurso aí, tem N fabricantes, eu conto mais de uma dúzia que entraram e saíram. Depois, quando a gente for falar ali sobre, ok, como que você escolhe as tecnologias, algumas coisas que a gente aprendeu com o passar dos tempos aí, como que você consegue ter o dedo um pouco mais certo, né? Para escolher as tecnologias corretas. Mas hoje, nosso portfólio está estável aí com 8 fabricantes, tá?
O OST, principalmente depois, e a gente tem que admitir que depois realmente a gente adotou o VMware dentro do portfólio, o OST cresceu muito, tá? Então a gente deu muito certo com o VMware, MC e o ecossistema ali correlacionado, e passamos a ganhar uma série de prêmios, né? Então ganhamos uma série de prêmios de vários fabricantes, um dos mais importantes, todos são importantes, mas um que a gente ficou muito satisfeito foi o último, né? A gente ganhou em 2018 como o parceiro mais valioso do ano. Então, assim, Legal. se você pegar uma VMware hoje que tem dezenas e dezenas de parceiros no Brasil afora, e você conseguir se destacar para ser o parceiro mais valioso, o que é o parceiro mais valioso? É uma série de coisas que eles levam em consideração. Conhecimento técnico, dedicação, esforço, capacitação, volume de vendas. Então a gente ganhou isso e concorrendo com players muito relevantes no mercado. Então isso tem um significado muito especial para nós. Tá? Fora outros prêmios aí que ganhamos no passar dos anos, né? Então hoje a gente tem, infelizmente, uma galeria lá na nossa na OST que tem vários troféus lá e a gente se orgulha muito deles, porque cada um deles a gente sabe o trabalho que deu para conquistar. Bacana. E aí falando de VMware, né? Eu estou citando a VMware aqui porque realmente hoje é o nosso player mais importante, é o fabricante que a gente está mais próximo, que representa o maior volume das nossas vendas, atividades técnicas, etc. E a gente se engaja muito com a VMware. Então, quando você fala hoje de OST e VMware, é uma coisa meio que se funde, né? O OST Uhum. por VMware, e dentro da VMware se fala muito do OST, os parceiros falam muito do OST, os clientes também. E assim, ao longo dessa jornada aí com a VMware de mais ou menos 11 anos, hoje nós temos praticamente todas as áreas de atuação da VMware, a gente tem certificação, tem profissional especializado. Então, a gente consegue trabalhar desde o data center até a parte de user computing, que a gente estava falando, que acaba falando na semana que vem, passando por coisas novas, como, por exemplo, as ofertas de VMware Cloud em AWS. Então, Legal. ela realmente se especializou nisso e isso faz parte um pouco desse negócio do empreendedorismo, né? Do que você vai escolher fazer. Tá? Então, a gente fala um pouco mais à frente sobre isso. Tá? Como eu comentei sobre a localização, a gente está em São Paulo, aqui na Vila Mariana, e tem um escritório em Brasília, né? E mais uma unidade lá no norte, que a gente espera em breve colocar um escritório também. Hoje o pessoal que fica lá ainda não tem, trabalha com home office, mas em breve a gente espera ter um escritório lá em Brasília também. Deixa o pessoal trabalhando em home office, cara, é tão melhor, pô. Eu também acho, cara. Demais, viu? Demais. É muito bom trabalhar no home office. Inclusive, do lugar onde eu estou aqui é o meu home office. Eu preparei um lugar aqui para ficar confortavelmente durante algumas horas quando a gente precisa trabalhar de casa. É bom. Mas vamos lá, como diz, quando a gente começou a conversar sobre o que nós iríamos falar, a ideia era, ok, vamos falar sobre empreendedorismo e o que um CTO faz, né? Que hoje Isso. é a posição que eu ocupo, né? O que é um CTO? Então, vamos lá, o que faz um CTO, né? Uma definição, o CTO é o Chief Technology Officer, né? Então, basicamente, assim, é o executivo responsável pelas questões técnicas da empresa, tá? Então, você tem essa função hoje é comum dentro de consultorias, dentro de fabricantes, né? Dificilmente você vai encontrar isso dentro de usuário final, empresas de usuário final. Normalmente são cargos presentes em empresas que têm alguma coisa relacionada à tecnologia, tá? E qual que é o papel, né? O que eu faço hoje, tá? Eu tenho algumas responsabilidades. Então, uma delas é, por exemplo, estabelecer a visão técnica. Então, ok, o que tecnicamente nós vamos fazer dentro da empresa, né? Toda essa questão da estratégia técnica de quais produtos que nós vamos usar, quais produtos nós vamos revender, etc., fica comigo, tá? Então, toda essa parte de desenvolver essa estratégia e liderar o desenvolvimento disso, ou seja, tem áreas ali de pré-vendas hoje são pessoas responsáveis por auxiliar os times de vendas a venderem, e tem uma área de pós-vendas que é para fazer suporte, implementação, entrega daquelas tecnologias que nós vendemos. Então, meu papel hoje é estabelecer uma visão que eu consiga juntar esses dois times, dizer quais são as tecnologias que a gente vai ofertar para o mercado, direcionar isso, prover recursos para essas pessoas serem capacitadas, para que a gente consiga basicamente vender de um lado e entregar do outro. Tá? Legal. O CTO, então, ele é o cara que, ele, no caso da sua empresa que vai uma consultoria, é uma empresa que vende serviços de TI. O papel do CTO dentro dessa empresa é ele ir para o mercado e ver o que existem de fornecedores, de vendors, oferecendo produto, você escolhe um produto, traz para dentro da empresa, capacita, treina e começa a vender esse produto, esse serviço para os seus clientes. Perfeito, é isso aí. Isso resume bem o que eu tenho feito nos últimos anos, tá? Então é isso mesmo, é estabelecer realmente essa estratégia técnica, escolher os produtos adequados, incorporá-los no portfólio e fazer um go-to-market, que a gente chama, né? Passar a entregar isso para os nossos clientes. E tem também uma série de trabalhos relacionados à burocracia mesmo, né? Que é a forma como a empresa funciona. Então também tenho que interagir com as demais áreas, com as lideranças das áreas de vendas, área de marketing, área financeira, área de RH, porque na verdade a gente está inserido no ecossistema, né? Para eu conseguir entregar determinadas ofertas, eu dependo de uma série de outras áreas, ou essas áreas dependem de mim para conseguir fazer as suas entregas também. Tá? Legal. E traduzindo para um cenário menor, aquele cara que ele está começando, é ele mais um ou dois sócios,
ele não tem um time técnico, um corpo técnico, mas ele ou ele contrata um freela, ou ele tem um funcionário ali que faz alguma coisa para ele. Como que ele traduz o CTO para esse cara pequeno aí? Esse cara pequeno precisa de ter um CTO? Ele tem que ter um CTO? Como que funciona isso? Não, ele pode ser como nós éramos alguns anos atrás, em que uma pessoa fazia a função de tudo, né? Então, eu tive a minha época em que eu escolhia o produto, instalava no laboratório, testava ele, ia no cliente apresentar, ele comprava e ia lá e instalava, né? Eu fiz isso e o Sérgio, que trabalha com a gente hoje, que não está mais na área técnica hoje, ele foi para a área comercial, mas ele também é uma pessoa que fez isso durante muito tempo. Então, quando a OST era menor, sim, a gente fazia isso, tá? Então, eu brincava que era o seguinte, eu escolhia um produto, vendia, instalava, dava suporte e ainda interagia com o fabricante para fazer tudo. Então, realmente, numa organização menor, é o que você vai ter que fazer, né? Mas é interessante, mas o cara que é pequeno, que está começando, ele tem que ter essa visão, né? Que ele tem que, eu não sou um CTO, mas eu tenho que ter essa visão de ir lá, escolher o produto certo, que você vai falar mais pra frente, como vocês fazem, mas tem que ter essa visão e não pegar coisa no ar e sair fazendo, né? Não, tem que ter essa visão e assim, né? Quando a gente fala de um CTO, o papel dele é tecnologia, tá? Então, se você escolheu trabalhar como CTO, você vai focar na tecnologia. Mas se você é de uma revenda, o que uma revenda faz? A revenda vende, ela precisa vender. Então, você não vai poder ficar só na parte técnica da coisa. Você vai ter que aprender a vender. E aí é uma coisa que eu acho que é uma coisa que é um erro a não ser cometido pelas empresas, principalmente as que estão começando. Às vezes você tem empresas pequenas que os caras têm excelentes produtos, né? O cara tem um produto técnico lá maravilhoso, etc. E aonde é que ele falha? Ele falha na venda. Por quê? Porque ele terceiriza a venda. Ele pega uma pessoa que vem de fora, que não conhece do produto dele, e põe naquela pessoa a responsabilidade de vender. Então, eu sou técnico, eu vou contratar um vendedor porque eu não sei vender. E deixo o vendedor lá para vender. Só que o vendedor não entende da tua tecnologia. Ele não vai conseguir passar aquilo para frente. Então, assim, nas primeiras, você vai ter que sair da tua cadeira e você vai ter que ir lá vender, entendeu? É isso que a gente aprendeu na prática. Não adianta você querer terceirizar esse tipo de coisa, porque não vai dar certo. Você vai se frustrar. Vai pôr um vendedor, ele não vai conseguir te entender, você não vai conseguir entender ele não vai conseguir repassar a mensagem para o cliente. Você não vai vender. Aí você vai e troca, põe outro. E você vai e troca, põe outro. Então, cara, não funciona assim. Você vai Legal. ter que entender a tecnologia, você vai ter que entender o teu cliente, você vai ter que ir lá e vai ter que vender para ele. Aí quando você entender o teu cliente, entender como é que vende, como é que instala os problemas que tem, aí você vai ter bagagem suficiente para treinar um vendedor. Entendeu? Então você precisa Boa. sim fazer isso. Tem que ir lá no cliente, tem que experimentar o negócio. Então Tem acho que que sujar a mão, né? tem que pôr a mão na massa, cara. Uma coisa que eu já vi, erro cometido por várias revendas que a gente conhece, que é isso, é do cara, ele se esconde lá na parte técnica e não se expõe na frente do cliente, põe alguém lá para apanhar. Cara, o vendedor vai entrar, não vai vender, manda embora e assim vai. Então tem que botar a mão na massa, tá? E dando continuidade, né? Bem, pensando na OST hoje, a gente tem uma divisão em que a gente tem basicamente são 3 pessoas que respondem pela empresa. Temos a função do CEO, né, que é a parte de marketing e vendas. A CEO cuida da parte financeira e RH, também tem algumas coisas de vendas aqui. E eu cuido dessa parte aqui, que é tudo que é pré-vendas, pós-vendas e o SOS, um nome carinhosamente dado pelo nosso pessoal de marketing ao nosso pessoal de suporte interno, né? E aí, por que isso? Bem, quando a OST era menor, a gente fazia tudo, né? Então, assim, eu ia lá, fazia pré-venda, pós-venda, instalava, dava suporte e ainda formatava as máquinas da recepção, né? À medida que a empresa foi crescendo, a gente teve que começar a organizar isso, colocar pessoas para fazer isso, porque senão você começa a perder foco, tá? Então, hoje, como a gente já está numa estrutura maior, a gente tem uma área de pré-vendas, a gente tem uma área de pós-vendas e temos uma área exclusiva para atender o nosso usuário interno, porque não é porque a OST vem tecnologia que a gente vai ficar dando suporte lá no micro da recepção que está dando problema na impressora. Eu não posso pegar um técnico hoje que está aqui, por exemplo, na pós-venda, que é um cara que está, por exemplo, fazendo uma entrega de uma tecnologia super avançada lá de, sei lá, NSX, da VMware, tirar o cara para ele dar suporte lá na máquina da recepcionista, entendeu? Ou mesmo o computador dele, né? Se quebrar, ele precisa de um outro, Perfeito. e não ele vai ter que ir lá formatar, não é assim, né? Exato, nem com ele, é isso mesmo. Hoje o SOS, uma das coisas que eles têm que fazer é deixar uma máquina pronta. Então, quebrou uma máquina, a gente põe outra. Para que o cara não perca tempo, porque aí você começa a ter desvio de foco, desvio de função, isso gera perda de tempo, gera prejuízo e gera a questão de insatisfação também, né? O funcionário interno, ele não tem a ferramenta para trabalhar, ele começa a ficar estressado com aquilo. E desse ponto, a gente estava até conversando em off, e até depois você colocou aí o SOS, porque é um ponto que, assim, eu já tive dos dois lados, eu já fui de parceiro, revenda, e também já fui de cliente. E, assim,
Era quando eu estava do lado do cara, do lado do parceiro da revenda, acontecia exatamente isso. Eu tinha que ir lá, eu que cuidava da minha máquina, que formatava, era o outro que cuidava da rede, cuidava mais ou menos, né? Cada um ia fazendo um pouquinho do jeito que queria e virava uma zona. Então a gente chamava, tipo, era casa de pedreiro espeto de pau. E acho que muita empresa pequena, ou quando tá. Acho que o grande dificuldade da empresa é quando ela dá aquele pulo, né? Da pequena para média para começar a crescer, né? Para Pois se é, pois estruturar é. desse jeito, né? Nós passamos por isso e assim, tem uma série de aprendizados aí que eu vou compartilhando aqui durante a conversa, que sim, quando você sai de uma estrutura em que basicamente os donos fazem tudo para uma estrutura onde você cria a chamada segunda geração, né? Então você fez a primeira geração, quem fundou a empresa, sabe como tudo funciona, e você tem que criar uma segunda geração. São as pessoas que estão próximas da primeira geração e entendem exatamente como você funciona. O momento difícil é quando você passa para a terceira geração em seguida. Por quê? Porque essa terceira geração de pessoas, a tendência é que elas não tenham contato com a primeira. É gente de fora, né? É gente de fora. Totalmente. E aí, como ela não tem mais contato com a primeira, você começa a perder um pouco daquela essência sua, da forma como você costumava fazer, entendeu? E à medida que essas gerações vão passando, quarta, quinta, sexta geração de pessoas que estão entrando, elas vão perdendo ainda mais o contato com a tua essência lá no começo, tá? Então, ok, e o que eu faço em relação a isso? Tem uma série de coisas que a gente faz, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas assim, basicamente eu preciso fazer o que a gente chama de replicação do DNA. Eu preciso treinar a segunda geração para que ela repasse para a terceira o que ela aprendeu comigo. E a terceira passe para a quarta o que ela aprendeu com a segunda, entendeu? Interessante. Aí você vai conseguir ver o teu DNA, aquilo que você idealizou lá no momento que você criou a empresa, chegando numa pessoa que nem contato contigo ela teve. Entendeu? Porque ela foi treinada pela geração anterior. Bacana, bacana. Porque eu imagino que você criou a empresa, tem aquela situação, você, seu sócio, cresceu, legal. Aí você contratou gente nova, mas você ainda está ali perto. Quando é o que você falou, na terceira, quarta geração, você já está muito longe, né? E aí deve bater aquela sensação, pô, isso aqui não é mais o meu filho, né? Eu tenho que soltar isso aqui pra rua, tem que deixar os caras tocarem, né? Tem que soltar, cara, tem que soltar. Não adianta aprender, não. O que a gente faz é assim, você solta, mas você põe o teu DNA lá. Então, determinadas coisas que você pensa, que você considera que são importantes, você tem que trabalhar para que essas coisas sejam replicadas. E essas coisas elas vão passando de uma geração para outra, tá? Então isso é uma coisa extremamente importante. Tem que cuidar, né? Tem uma pergunta aqui, ó, do Gilson Carrara. Boa noite, Gilson. Ele está perguntando aqui, ó. A atual segunda geração nas empresas tem comprometimento? Então, pelo que eu entendi, assim, que quando você mudou do primeiro, que é o dono, para o primeiro cara que você contratou, as pessoas têm comprometimento? Como é que funciona isso? Essa questão de comprometimento é uma coisa que eu considero ela bem ampla, tá? Então, quando você fala de comprometimento, é assim, a primeira geração é a mais comprometida, ponto, são os donos. Né? Porque é o meu dinheiro que eu pus ali, eu quero que o negócio dê Exato. sucesso, né? A segunda geração, como é que você consegue engajar a pessoa para ela ser tão comprometida quanto você? Acho que a primeira coisa que eu acredito é assim, tão comprometido quanto você, provavelmente nunca vai ser. Porque você é o dono, você está preocupado com coisas que eventualmente essa preocupação não vai chegar para a segunda pessoa. Tá? Mas você consegue passar para ela algumas coisas para ela começar a vestir a tua camisa. Tá? Uma das coisas que a gente faz é o seguinte, você tem que deixar as pessoas livres. Começar a trabalhar com elas para que elas se sintam donas do que elas fazem. Né? Então, você contratou uma pessoa para fazer determinada coisa. Vou colocar um pouco mais para frente, mas é basicamente assim, meu amigo, entrega o que essa pessoa precisa para trabalhar, defina muito bem quais são os objetivos dela, dê todo o apoio que ela precisa e sai da frente. Entendeu? E deixa essa pessoa trabalhar. E como é que você faz para ela se sentir dona? Bem, a gente fez uma série de coisas no ST que ajudaram muito a gente em relação a isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente colocou foi a questão de meta participativa. Então eu vou lá, pego um objetivo da empresa, olha, eu tenho que fazer isso aqui, eu quebro aquilo em metas individuais. Pego uma pessoa X e falo para ela, olha, você tem aqui algumas metas que você precisa cumprir. Essas metas elas são pré-acordadas entre as pessoas e tem metas que tem que ser tangível, né? O cara tem que olhar para aqui, pô, eu consigo fazer isso. E o que a gente fez? Colocou formas de remuneração. Então, à medida que a pessoa vai fazendo aquilo e ela vai fazendo o trabalho dela bem feito, ela vai atingindo metas. Quando ela vai atingindo metas, ela começa a ter bonificação. Então, isso foi uma coisa que ajudou bastante a OSP a fazer com que as pessoas se sentissem donas dos seus pedaços. Né? Porque o cara vê que o trabalho dele efetivamente rende baseado nas ações que ele fez. Né? Mais recentemente, a gente tomou algumas ações internamente, a gente fez até um kickoff no começo do ano agora, em que a gente expôs toda a saúde financeira da OST para os colaboradores. Né? E com o objetivo de que de simplesmente você conscientizar de como que funciona o mecanismo financeiro de uma empresa, para que as pessoas tenham uma visão mais clara de que, por exemplo, um eventual desperdício que ela faça num transporte com Uber ou em alguma coisa que ela compra de forma errada, vai impactar o caixa e pode impactar na meta dela, por exemplo.
entendeu? Legal. Então, assim, eu digo que para você ter comprometimento, eu vejo, pelas nas pessoas que trabalham com a gente, quanto mais aberto a gente é com elas, mais transparente com essas pessoas, quanto mais você dá poder para que elas se sintam dono dos negócios, mais elas ficam engajadas com a gente. Legal. A palavra não é então é comprometimento, né? Mas assim, engajamento com a cultura da tua empresa, né? Engajamento com a cultura da empresa. Isso mesmo, tá? Bacana. Beleza, bem, e vamos lá, o que precisa, né, para ser um CTO? Acho que são algumas coisas que eu listei aqui, né? É na minha próxima pergunta. Tem faculdade de CTO? Não tem, infelizmente não tem. Assim Tem, como também não tem de vendas, tem coach de CTO? também não encontrei, viu? Não encontrei Então nem de vamos, vendas, nem de pré-vendas e nem de CTO. então vamos abrir um coaching de CTO aí que a Boa gente pode ideia. abrir, hein? Vamos lá, vamos montar uma empresa para a gente explicar um pouquinho como isso funciona, né? Mas basicamente assim, aqui eu coloquei bem as minhas experiências pessoais, né? Então assim, o que é um CTO? A definição ela é de uma pessoa com conhecimento técnico, mas que também trabalha na posição executiva. Então, meio a meio, tá? Mas vamos lá, toda a minha base de conhecimento é técnica, tá? Então, comecei, como diz, em 1998, muitos anos trabalhando no campo mesmo, dei suporte, virei madrugada, implementei coisas que deram certo, coisas que deram errada, pelo menos uns 10 ou 12 anos aí trabalhando no campo, tá? E depois disso, não consegui mais, fui mudando de posição. Então, assim, hoje, como é que eu faço? Eu tenho toda essa bagagem de anos aí acumulados, eu leio muito, vejo muito vídeo, ainda faço laboratórios, acompanho pessoas que estão fazendo laboratórios, POCs, testes, etc. Participo de eventos, cursos, quando dá, e muito feedback da equipe técnica que está trabalhando com a gente, né? Então, assim, tem que conhecer tecnicamente das coisas. Se você não conhecer tecnicamente, ficar muito pro lado do negócio, você vai perder oportunidades. Tá? Legal. Esse é o pilar. Só uma pergunta. Você, assim, você está junto com o teu time, você anda junto com eles, você define o que eles vão fazer e você tem que andar junto com Tem que eles, né? andar junto com eles, o tempo todo, tá? Tem que ir lá, tem que acompanhar, tem que ver o que o cara tá fazendo. Tá? Tem que passar as dores dele. Passar as dores dele. Então, assim, hoje, quando eu sento para conversar com pessoa da equipe técnica, pode falar o tecniquez que for, porque eu consigo entender, porque eu leio, porque eu estudo. Então, isso é uma coisa que facilita. O cara técnico que está lá no campo executando as coisas, ele sente que eu sou próximo dele, porque eu sento para ele para falar, tá, mas deu problema onde? Na réplica do quê? No volume do quê? Tá dando problema? Então, eu consigo conversar com ele num baixo nível, tá? É lógico que para determinadas coisas, o cara está muito mais atualizado que eu e está muito mais rápido para fazer as coisas que eu, mas ele precisa sentir de mim que eu sei o que ele está passando. Entendeu? O cara vem conversar comigo, eu não fico fazendo cara de paisagem, eu entendo o que ele está falando. Então, isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu procuro manter. É difícil à medida que você vai se envolvendo com outras coisas, gestão de empresa, etc. Mas isso é uma coisa que eu procuro fazer, tá? Manter o conhecimento técnico afiado. Legal. Aí, mais uma pergunta. A carreira de CTO, o CTO já é um cara executivo, mas ele está ali pendendo pro lado técnico. É aí que entra aquela carreira em Y, né? Porque eu vejo que muita gente tem essa preocupação, essa dificuldade. Eu tiro o sono de muita gente, principalmente aquele cara que é muito técnico, com um excelente técnico, e você vai ver que em muitas empresas eles pegam aquele cara que é o melhor técnico e transformam ele em coordenador ou gerente da área. E aí o cara se embanana todo, ele é um péssimo gerente, ele não sabe cuidar de pessoas. Então o CTO seria um caminho onde o cara ele conseguiria continuar no caminho técnico, mas ele teria outras responsabilidades. Perfeito, porque Seria aí isso? vem os outros lados, né? Porque o CTO, uma das coisas que ele faz é a questão técnica, que você precisa saber, mas entra uma série de outras coisas. Então, assim, conhecimento do mercado. Então, tem que ficar absolutamente atento ao que o mercado está fazendo. Então, quais são as demandas que os clientes têm, quais são os problemas que eles estão enfrentando, para onde a tecnologia está caminhando, né? Então, isso aí através de muita leitura, contato frequente com clientes, então o tempo todo visitando o cliente. Tem aqueles clientes que a gente está sempre conversando com eles, pegando feedback do que está acontecendo na área deles, então isso ajuda bastante. Basicamente, conhecimento do mercado não se aprende dentro do escritório, tem que ir para o campo. Tá? Não dá para ficar sentado na frente Aí não é que nem o conhecimento técnico que você pode ler, ver vídeo, etc. Conhecimento de mercado tem que ir lá, tem que ir no cliente, tem que sentir o que o cliente está passando. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente faz também. Aí vem outras coisas que eu tive que ir aprendendo com o passar do tempo. Então, como trabalhar construção de times, né? Como exercitar a liderança. E isso aí é literalmente assim, você tem alguns treinamentos, mas é muita coisa de erro e acerto. Então, para ter uma equipe que a gente tem hoje, uma equipe de alta performance, com baixíssimo turnover, teve muito erro. Né? Por muitos anos errando, contratando errado, montando errado, fazendo estratégia errada, até que tem uma hora que você aprende e fala, putz, peraí, isso aqui eu não vou cometer mais. Então, infelizmente, para isso não tem um jeito muito fácil de fazer. Montar equipes e liderá-las é uma questão de, ok, pode ser treinado, mas você vai errar bastante. E E depois você tem errar bastante. perfil também, né? Você Tem acha que perfil tem também. perfil? Perfil também. Outra coisa é a questão de criatividade, como diz, eu sempre fui curioso e isso aí é natural meu, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Mas numa posição como essa, você tem que ter mente muito aberta. Você não pode ficar preso com nada, não pode ter paixão com nada.
Então, assim, mente aberta, combinar ideias antigas com coisas novas, ser observador, né? Muito observador, e alimentar o cérebro com novidades. O que é isso? Eu procuro ver coisas que não fazem parte do meu mundo de tecnologia. Nem você estava falando no começo. Pô, eu sou de VMware, estou visitando evento de DevOps e Salesforce. Sim, a gente faz isso também. Vou participar do evento de DevOps daqui a pouco eu vou ver algum vídeo sobre construção de aeronaves, depois você vai ver coisa de ponte. Essas coisas, elas vão estimulando o seu cérebro a pensar de formas diferentes. E aí você começa a ficar mais criativo naturalmente, porque você está estimulando o cérebro. Tá? Um outro item é a questão de inovação. Eu acho que uma empresa ela precisa inovar e eu entendo que isso não é o papel do CTO. Na verdade, isso inovar é uma coisa que tem que acontecer na equipe toda. Todos têm que inovar. Né? Então, a gente estimula hoje as pessoas a melhorarem o que elas estão fazendo. Está fazendo alguma coisa? Tá bom? Não, tá mais ou menos. Então, melhora. Procura uma forma melhor de fazer. Inova. Faz diferente. Então, a inovação ela tem que ser espalhada dentro da empresa. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma empresa que tem uma perna que anda e uma outra perna que está parada, você anda em círculo, certo? Então, você tem uma perna que inova e uma outra que não faz nada. Então, você não vai sair do lugar, você vai girar. Né? Então, para você ter uma empresa que anda, todo mundo tem que andar. Então, tem que trabalhar a inovação como uma coisa só. E, por último, a questão de comunicação, que, assim, como eu disse, eu sempre fui muito técnico e tive que desenvolver habilidades para conseguir conversar com pessoas que não são técnicas. Né? Desde as áreas que são pares nossas dentro da OST, falando com cliente, falando com pessoas de fora. Então, assim, você precisa aprender a conversar com pessoas que não têm a bagagem técnica que você tem. Eu costumo dizer que, assim, você vai lá para um treinamento da VMware faz 40 horas, depois tem que repassar em uma conversa em 5 minutos. Então, essa é a grande dificuldade. Como é que eu tiro 40 horas de treinamento e 15, 20 anos de experiência e põe na cabeça do cara em 5 minutos? Esse é uma coisa bem difícil de fazer, mas é uma coisa que a gente tem que exercitar o tempo inteiro. Tranquilo? Bacana, pode seguir. Bem, então, como eu diria, acho que um CTO hoje ele se pauta em 3 coisas, né? Basicamente, tecnologia, processo e pessoa. Então, não basta eu conhecer apenas de tecnologia. Eu tenho que entender de processo, eu tenho que entender de pessoa. E eu vou passar aqui um pouco sobre como a gente faz isso. Para tecnologia, uma das coisas que a gente usa bastante, e eu uso isso aqui muito para descobrir qual tecnologia que eu vou botar no portfólio. A gente usa um framework, né? Um negócio que é bem comum aí difundido no mercado de tecnologia, que é o que chama Technology Adoption Lifecycle. Então, ele diz basicamente que toda tecnologia ela vai ter um ciclo de vida, em que ela vai começar aqui com um grupo pequeno de clientes que são os chamados inovadores, né? Depois ela vai passar aqui para um estágio que eu chamo os early adopters. Tem um chasm aqui no meio, que na verdade é um abismo. Então, você tem tecnologias que vão começar aqui, vão chegar nos early adopters e eventualmente não vão conseguir passar para cá, que é o early majority, né? A grande maioria inicial. E vai cair aqui no abismo. Então, acho que uma das grandes funções do CTO é conseguir pegar uma tecnologia que saia daqui e pule para cá. Entendeu? Legal. Você já pegou? Conta um caso aí que você escolheu alguma coisa, se você pode falar. Você escolheu alguma coisa que falou, puta que pariu, esse negócio vai bombar. Aí deu 6 meses, miou geral, você me fudi. Vários. Eu tenho uma dúzia de produtos. Vários produtos, tá? Mas eu vou lembrar aí alguns nomes mais ali do anos 2000 e pouco, tá? Tem um produto chamado Tarantela. Não sei se você ouviu falar desse produto. Era um produto que ele propunha fazer basicamente a publicação de sessões de desktop virtual, fazer o que o VDI está fazendo hoje, né? Mas ele se propunha a fazer compartilhamento de sessões do Windows via internet com um protocolo otimizado na época, chamado, não lembro o nome do protocolo. Mas ele basicamente assim, se nasceu para ser um concorrente do Citrix, né? Tá. E nós pegamos esse negócio, uma primeira empresa no Brasil a mexer com isso daí, cara, formamos gente, fomos para cima e trabalhamos pra caramba e conseguimos vender 3 no Brasil. A empresa foi comprada depois, sumiu, esses 3 clientes ficaram com a gente, tive que dar suporte nesse negócio durante anos sem ter mais a empresa. Então você já imaginou o problemão que foi isso, né? Puta que merda. Empresa grande, cara, a gente vendeu esse negócio em empresa grande. Então assim, acontece, pegar uma tecnologia que não decolou, né? Então pode acontecer. Então acho que a gente brinca que assim, como CTO você fica com uma pranchinha esperando as tecnologias. São tecnologias que vão sair daqui e vão vir para cá. Tem tecnologia que você vai cair aqui e vai afundar. Você vai apostar suas fichas naquele negócio e vai morrer. Tem tecnologias que você vai pegar uma onda aqui, ela vai te jogar lá para cima. VMware para nós foi isso aqui. Uhum. VMware jogou a gente para cima, Vim, Dell, MC, etc. jogou para cima, tá? E aí fica uma dica bem simples. Cara, trabalha com produto de ponta. Se você trabalhar com produto de ponta, empresas de ponta, a possibilidade de você pegar um negócio que cai aqui é muito pequena, porque essas empresas elas têm muita gente investindo para fazer com que essas tecnologias peguem. Tá? Então, acho que a dica é você evitar trabalhar com marcas pouco conhecidas. Né? Isso é interessante, é legal que você falou isso, evitar, tentar trabalhar com os caras maiores e tal, mas e se eu sou pequenininho, como é que eu chego lá e bato na porta de um cara grande, como é que eu vou concorrer com esse monte de gente? Aí também não tem aquela parte de tentar se diferenciar do mercado, não, vou escolher. Tá todo mundo indo para aquele lado, não, eu vou tentar ir para esse lado aqui, porque talvez isso dê certo.
Como é Então, que fica isso? aí vem o outro valor que uma revenda tem, ou que uma pessoa que quer trabalhar com isso faz. Cliente. Ela pode não ser o maior dentro daquele distribuidor, daquele fabricante, ela está começando agora, etc. Mas ela tem uma coisa que eventualmente aquele cara não tem. Você tem alguns amigos que trabalham em algumas empresas que são os clientes. Então, assim, se você não consegue chegar, vamos dizer assim, batendo, né, na porta lá e gritando alto com um cara desse, você consegue fazer o quê? Levar os seus clientes. Então, isso foi o que a OST fez lá atrás. Quando a gente começou com o VMware, a gente era pequenininho. O VMware já tinha parceiros maiores. Mas a gente fez o quê? Nós olhamos para a nossa base de clientes, pessoas que confiavam na gente, e levamos aquela tecnologia que eles não conheciam para dentro deles, e eles começaram a falar por nós. Então não é você que vai falar por você, é o teu cliente que vai falar por você. Você vai lá, consegue fazer uma venda atrás, não tem um tech, contrata, instala, tal, aí daqui a pouco aquele booking daquele que a gente chamou. O pedido entra no fabricante, entra um de um cliente seu, entra outro, o cara começa a olhar para você e fala, pô, o cara tá me colocando em cliente que eu não conheço. Entendeu? Então, acho que a dica é essa. Se você não consegue bater na porta do fabricante e fazer barulho, vira para outro lado. Vai trabalhar os seus clientes. Ah, mas como é que eu vou conseguir recurso de aprender? Bem, a maior parte desses fabricantes hoje tem programas de canal que você consegue se inscrever online, fazer treinamentos, pegar informação, pegar apoio, às vezes, de um distribuidor. Talvez o fabricante, no primeiro momento, não te atenda, você vai falar com o distribuidor. Mas você tem que virar pro lado do cliente, entendeu? Se você ficar batendo lá na porta do fabricante, me ajuda, cara, tem um monte de revenda fazendo isso. Então você vira, vai lá, trabalha com o cliente, consegue levar ele para dentro do fabricante, põe o pedido lá, põe 2, põe 3, aí o cara começa a olhar para você. É assim que funciona. Bacana. Tá? Bem, uma outra coisa que a gente faz bastante é olhar o que a gente chama de a tecnologia versus o mercado, né? Então hoje, que eu digo assim, a gente vende infraestrutura, a infraestrutura está aqui embaixo. Em cima de infraestrutura, eu vou vender, vou colocar, o cliente vai para a aplicação. Essas aplicações vão ser consumidas por pessoas e processos. Para o cliente ofertar um produto qualquer para o cliente dele. Né? Então, isso, você entender onde a tua oferta impacta dentro do cliente é fundamental para você ter um bom posicionamento. Tá? Então, por exemplo, coisas que são muito de infraestrutura tendem a ser mais commodity. Ah, vou vender switch. Ah, todo mundo vende switch. Se você vai botar switch da marca A ou da marca B, pouco importa para esse cara que está aqui em cima, que é o cliente do teu cliente. Tá? Então, quanto mais você consegue fazer a ligação dos seus produtos que estão aqui embaixo com os processos do teu cliente, melhorar os processos do teu cliente, ajudar as pessoas do teu cliente a trabalhar melhor, para que ele oferte melhor os seus produtos para ajudar o cliente dele, mais valor você vai ter para o cliente. Então, aí junto um pouco que eu falei no slide anterior. Quer ter sucesso? Cara, entenda o teu cliente. Você não consegue bater na porta do fabricante? Vai entender teu cliente, vai procurar tecnologia para ajudar ele, que o teu cliente vai falar para você. Então, esse é o caminho que a gente segue. É interessante isso, e acho que muita gente, principalmente o pessoal que é pequeno, ele está olhando muito ainda para a tecnologia, para resolver que software eu vou colocar aqui que vai resolver o problema que eu acho que ele tem. Sim. Mas no fundo, né, o cara contratar, vem cá, eu preciso montar uma rede, não sei o quê. O cara ele fica preocupado com que marca de cabo que ele vai passar, que marca de switch, que marca disso, que marca de firewall, o que ele vai usar, que sistema operacional. Só que no final ele tem que entender o que o cara está vendendo lá na ponta, né? É isso aí, porque se ele não conseguir fazer uma ligação dessa oferta dele com isso aqui, que é o produto que o cliente dele está ofertando, e aonde a oferta dele vai ajudar o cliente dele a vender mais ou ter um melhor produto, a oferta dele vai ser commodity. Vai ficar brigando por margem, prazo, condição de entrega, entendeu? Então, isso não ajuda. Legal, isso. José, eu tenho uma pergunta no Facebook. É Wesley, boa noite. Tudo bem? O Jonathan perguntou, né? Podemos dizer que o CTO seria o novo perfil de account manager que o mercado procura? Não, eu entendo que são papéis complementares. Né? São papéis complementares porque assim, o account manager tem foco exclusivo no cliente. Pegar as ofertas e levar para dentro de um cliente, né? Enquanto que o CTO ele vai ter mais a função de escolher as tecnologias para alimentar esse account, né? Para que ele possa levar para o cliente. Então, são papéis que se complementam, não se substituem. Bacana. Ó, tem mais uma aqui, ó. Qual que é o maior nível de desafio em relação à retenção e contratação de bons profissionais? Não sei se você quer falar isso depois, mas levando em conta as novas gerações com perfil bem diferente do que você via há 5 anos atrás. Não sei se você quer falar isso agora, você quer passar. Tem algumas coisas sobre isso, mas posso adiantar. Né? Tá. Bem, eu acho que você precisa entender como a geração nova funciona. A geração anterior, que é a minha, a sua, muitas pessoas, é o seguinte: a gente precisava que alguém explicasse para nós as coisas. A gente não tinha muito acesso à informação, então você precisava que alguém te explicasse, ler, fazer teste, etc. A geração anterior, ela nasceu já no mundo com uma quantidade de informação muito maior. Então você chegar para um cara desse e ficar explicando para ele como é que tem que fazer as coisas é um tanto quanto entediante para ele. O modelo broadcast que a gente estava acostumado a sentar na sala de treinamento e ficar escutando o cara falar, para essa geração mais nova, é um tanto quanto entediante, porque ele consegue tudo com cliques, ele busca as informações muito rápido. Tá? Então, a forma de abordar essa geração mais nova, ela tem que ser diferente. A forma como nós fazemos é o seguinte: ao invés de eu ficar explicando para o cara o que ele tem que fazer, eu dou problemas para ele, dou um desafio para ele.
Entendeu? Então, um dia desse, a gente chegou lá, o pessoal do SOS, falei, cara, olha só, a gente está com um problema de segurança aqui, eu preciso que as máquinas do ST todas sejam criptografadas. Ponto. Acabou. Ele vai se Te virar. vira, negão. Te vira. Ele estuda, aí ele anima, porque você dá só uma parte do desafio. Cara, eu quero que você me arrume um jeito de resolver esse negócio. Como? O problema é teu. Aí ele vai atrás, ele estuda, ele treina, ele tem mais estímulo para pesquisar do que eu ficar sentado lá na frente dele explicando como é que funciona a criptografia lá do HD usando BitLocker com gerência VRWatch, por exemplo, entendeu? Eu eventualmente até sei o caminho, mas eu lanço a pergunta de forma diferente. Legal, bacana. Acho que respondeu a pergunta aí do pessoal. Entendeu? Tranquilo. Bem, e aí falando assim, né, sobre essa questão de tecnologia como um todo, o que a gente fez no ST, né? Olhando tudo de demanda de cliente, histórico, etc., a gente montou o ST desse formato que você está vendo aqui. Então, a ST hoje é uma empresa que ela trabalha focada em ambientes, basicamente o que a gente chama de ambientes tradicionais, com desenvolvimento em modelo de cascata ou ágil, clientes que usam cliente-servidor, N camadas de aplicação, servidor físico e máquinas virtuais. A OST faz isso hoje. Uhum. E a gente percebendo, através das conversas com o cliente, interação, tendência de mercado, etc., que tem uma forte corrente aí indo para mundos novos, como, por exemplo, DevOps, microserviços, aplicações móveis, containers, clientes já interessados em trabalhar em nuvens privadas ou híbridas, né, com ambiente público. Então, nós criamos, no começo do ano, foi lançada essa marca que é a UseCloud, que é uma empresa que nasceu especificamente só para lidar com essas coisas que a gente considera como tendência, mas que, na verdade, já são fatos, né, porque muita gente já está usando, tá? Uhum. E às vezes o pessoal pergunta, tá, mas por que criar uma outra marca? Simples, porque a OST, com 25 anos de história, ela está extremamente consolidada e conhecida no mercado pelo que ela faz, que é isso daqui. Então, hoje tem até uma certa dificuldade de associar a OST a um produto ou marca diferente, uma tecnologia diferente. Então, a gente optou por criar uma nova marca focada nisso, tá? E tem dado bastante certo, que a resposta do mercado tem sido bem interessante, tá? Então, assim, e você, pelo que você está falando, então você acaba preservando o que você já tem hoje, todo o teu histórico, a tua bagagem, o teu prestígio que você tem com os teus clientes, e você cria uma coisa nova. Se der errado, ó, quebrei aqui, mas o meu aqui tá garantido. Perfeito. É isso mesmo. Essa é uma das técnicas de gestão de empresa, né? Que você já tem um modelo funcionando, uma empresa consolidada, você usa recursos dela para abrir uma outra. Faz essa segunda comprada a primeira, ou seja, o dinheiro circula entre as duas, e depois que essa outra empresa ganhar vida própria, ela voa. Legal. Né? Então, isso é uma forma que a gente tem exercitado, sim. Tá? Bacana. Bem, aí, basicamente, assim, o que o ST faz, eu dou um resumo simples, a gente trabalha tudo que é modernização de data center, gerenciamento inteligente de dados, transformação de segurança, espaço de trabalho digital. A UseCloud, ela já nasceu com um foco mais nuvem mesmo, então ela vai fazer 4 coisas, ela está fazendo 4 coisas, ela está fazendo assessment em clientes que estão pensando em ir para a nuvem, querem responder se é possível ir ou não, a gente propôs isso é um produto que está hoje dentro da UseCloud. Aí esse cliente definiu que ele quer ir para a nuvem, a gente vai usar um serviço de migração para a nuvem que também fica dentro da UseCloud. O cara quer, estou na nuvem, quero que alguém gerencie, tem um serviço de nuvem gerenciada para cuidar desses clientes que estão na nuvem, e o pessoal tem falado muito que nuvem é caro, então a gente criou um quarto pilar lá que é para otimizar custo na nuvem. A gente vê que, assim, mal usado realmente vai ser caro. Mas se você usar bem, você tem realmente um cenário que é favorável à utilização de nuvem. Tá? É o que eu costumo falar pro pessoal, tipo, todo mundo tem essa, vamos para a nuvem, mas a nuvem tem um monte de coisa que você não está acostumado, que você pode quebrar, cara. A nuvem não é para amadores, né? Não, definitivamente não. E para as duas empresas, a gente compartilha um core, que é o core de serviços. Então, tem uma equipe de serviços hoje que atua na OST e que está atuando também dentro da UseCloud, ou seja, com o mesmo pilar, o mesmo formato de funcionamento, que é basicamente uma equipe focada em projetos, né, que é para entregar coisas que os clientes estão comprando, equipe de suporte 24/7, uma figura de um TAM, que é um cara mais sênior nosso, que é responsável técnico pelo cliente, né, então é um cara que vai até o cliente e cuida daquele cliente de forma mais dedicada. E para muitos clientes também a gente está trabalhando no conceito de consultor residente. Então, hoje tem cliente que não quer mais comprar tecnologia e ficar administrando, ele quer que a gente chama de modelo turnkey. Compra e você administra. Então, hoje eu consigo vender para ele uma determinada solução e botar um profissional meu lá dentro para cuidar. Ele nem se preocupa com isso. Bacana, isso é legal. Bem, e aí falando um pouco, né, voltando um pouco sobre a questão do CTO, nós falamos sobre a tecnologia, né, então como que a gente faz para buscar a tecnologia, etc. Sobre processos, aí vem aquela questão de primeira, segunda, terceira geração. O que a gente aprendeu? Cara, quanto mais claro você for no que você espera, melhor vai ser. Tá? Então tem que ser absolutamente claro e transparente sobre o que a gente espera em relação ao direcionamento da empresa, em relação ao que a empresa tem que fazer, o que você espera das pessoas. Então, a gente trabalha hoje com um conceito que a gente chama de gaveta identificada, ou seja, eu tenho processos montados que se uma pessoa nova ela entra e precisa fazer uma determinada coisa, ela vai chegar e vai encontrar um processo pronto. Então, ela não precisa ficar reinventando a roda.
Isso ajuda o quê? Você repassar o teu DNA da segunda para a terceira geração, porque você já criou essas trilhas e deixou elas todas prontas. Tá? Então, o modelo, mesmo sendo uma consultoria, a gente procura padronizar. Tudo que puder ser repetido, modelo Fabril, que tenha começo, meio e fim, a gente fez. Tá? Legal. Considera que assim, quanto mais empacotado você tiver, melhor. Embora a gente trabalhe com customização, mas quando você pensa em crescimento, fazer a empresa crescer, você precisa padronizar. Você precisa fazer com que as pessoas que atuam em diferentes regiões, diferentes equipes, falem a mesma língua. E para isso você tem que ter processos muito claros de como que as coisas vão funcionar. Tá? E também dá liberdade para essas pessoas poderem melhorar, porque quem conhece o processo depois de um tempo, não sou mais eu que criei ele, é a pessoa que está executando. Então você tem que dar liberdade para essa pessoa de melhorar esse processo. Encontrou um problema, resolve. Entendeu? Então, estimular isso e não simplesmente fazer quem encontrou um problema volta e reclama comigo, você vai fazer com que a empresa trave. Então, a gente tem que dar liberdade para as pessoas melhorarem lá na frente. Da liberdade e autonomia, né? Então, assim, você falou bastante de processo, né? Sim. É uma coisa que também eu vejo, e é difícil, principalmente, de novo, para o cara que é pequeno, está começando, ele se foca muito na parte técnica e pouco na parte de processo. E processo que seja até processo simples, né? Como que eu cobro o meu cliente? Isso tem que ter um processo. Tem que ter. Né? Tem que ter um processo. Como que eu capto um cliente novo? Então, eu acho que o conselho deve ser mais esse mesmo, dar o cara pensar nisso. Isso, Você porque acha? assim, pensa assim, ó, tudo que você quiser escalar, você vai ter que desenhar muito bem o processo. Pense nisso. Se você não tem preocupação em escalar, ok. Então você não precisa preocupar em processo, porque você vai estar sempre presente e você vai estar sempre dizendo o que tem que ser feito. Certo? Então isso é aquela famosa presença do dono, né? Eu estou aqui, perguntem para mim que a gente vai sair do outro lado. Agora, se você quer escalar, se você quer crescer, você tem que criar processos que funcionem sem a sua presença. Isso dá bastante trabalho, tá? Porque você tem que pensar o negócio de um espectro maior. Você tem que colocar. Eu brinco que eu uso aqui um conceito chamado assim: minha mãe. A minha mãe consegue entender isso? Consegue, então vai funcionar. Minha mãe não é da área, mas se ela pegar esse negócio e ler, ela executar, vai sair do outro lado. Então tem que ser meio assim mesmo, entendeu? Deixar as coisas bem claras, nível. Explicar para minha mãe. Se eu não conseguir explicar para minha mãe como é que funciona, então o processo não foi bem feito. Não, bacana. E assim, o que você falou, a presença, mas o cara que é o dono também, ele precisa ter férias, né? Se ele sai de férias e não tem lá o processo de cobrança, como ele recebe, ele fica sem receber do cliente. Pois é isso mesmo. Então tem que suportar a ausência dele por férias, tem que suportar a aposentadoria dele, ele cuidar do outro negócio e por aí vai. Né? Então, sim, é extremamente importante o processo. Aqui é só uma ideia, por exemplo, de um dos nossos processos, eu não vou passar ele, mas assim, hoje tem lá um pessoal que faz entregas de projeto. Cara, nós sentamos e desenhamos isso aqui, processo mesmo. Aonde entra, como é que sai, então aqui basicamente é o seguinte, eu vendi para um cliente uma proposta X, foi aceita, tem que entrar por aqui e sair do outro lado um cliente satisfeito. Simples. E aqui tem uma série de coisas que os caras vão fazer, mas assim, já está claro, está muito claro para todo mundo o que tem que ser feito. Então isso é o que eu chamo de um processo bem desenhado. Tá? Tranquilo em relação ao processo? Tranquilo. Beleza. Aí eu queria passar rapidamente um outro pilar que é extremamente importante, que eu considero acho que um dos mais valiosos, que acho que é o maior valor da empresa, pessoas. Né? Ter pessoas. Porque você não consegue fazer nada sozinho. Então a gente depende das pessoas. E aí, para isso, contratar certo é fundamental. E aí, linkando um pouco sobre a pergunta que o pessoal fez, a gente errou muito em contratação no passado, né? Cometemos erros. Hoje a gente erra menos, né? Tenta errar o menos possível. Mas por quê? Porque a gente foi aprendendo as formas corretas de contratar. E uma das dicas que a gente coloca é a seguinte: as pessoas têm basicamente dois tipos de skill, né? Que é o chamado soft skill, que é a capacidade pessoal, né? A habilidade pessoal, que é dela, e o hard skill, que é a coisa que ela vai aprender numa sala de treinamento, ou no laboratório. O que a gente procura fazer para pessoas técnicas, por incrível que pareça, é contratar pelo soft skill, pelas habilidades pessoais, e não pelas habilidades técnicas. Por quê? Porque as técnicas podem ser treinadas, as pessoais não. Entendeu? As pessoais são coisas que podem ser evoluídas, mas você não consegue treinar ou modificar coisas como, por exemplo, o caráter do cara. Isso é dele, veio com ele. Então, se o cara é um mau caráter, você não vai conseguir mudar isso com treinamento, entendeu? Legal, é isso mesmo. E isso, assim, eu vejo muita gente tá procurando emprego, o cara vai lá, olha a vaga, eu vejo direto. Aí a vaga tem 200 mil requisitos técnicos ali, e aí começa aquela, para que eles estão pedindo tudo aquilo? E se não vai usar... explica por que se pede aquele monte de skill técnico e que, na verdade, não vai utilizar. Qual que é a pegadinha aí no meio? Na verdade, isso normalmente é feito assim. Quando é para repor uma vaga, costuma-se pegar o skill do profissional que estava lá, que eventualmente estava há vários anos, aprendeu a fazer um monte de coisa com o passar dos anos,
E aí, quando você precisa repor aquele cara porque ele saiu, subiu para outra área, foi demitido, etc., se pega basicamente o que ele fazia e se coloca numa vaga de contratação. Tá? E é isso que acaba gerando esses currículos, essas necessidades gigantescas do cara saber, porque ele, na verdade, vai ser substituto de um outro que está há muitos anos. Né? Eu acho que há uma falha aí do processo seletivo, tá? Isso é uma opinião pessoal. Porque, às vezes, são pedidos conhecimentos muito ímpares. O cara quer que o cara entenda de banco de dados e que entenda de sistema operacional Linux de baixo nível. São coisas meio diferentes, né? Embora estão perto, mas são coisas diferentes. Quer que o cara desenvolva, escreva em Java e, ao mesmo tempo, dê suporte em Windows. Então, são coisas diferentes. Então, eu acho que as empresas, sim, elas falham em fazer uma boa descrição do que necessariamente você precisa para aquela vaga. Tá? Então, na própria esteira a gente exercita isso. Quando a gente publica uma vaga, é mínimo. Cara, eu preciso disso aqui. Né? VMware vSphere X. Acabou. Se você tiver uma coisa a mais ou outra, beleza. Mas o que eu preciso é isso aqui. O resto a gente treina. Tá? O resto é um plus a mais, né? É um plus. José, eu tenho uma pergunta aí, eu acho que é legal até pro pessoal, assim. Como é que vocês trabalham um soft skill de uma pessoa que vocês contrataram, assim, né? Porque a gente sabe que, bom, o pessoal técnico às vezes é mais fechado, às vezes tem uma dificuldade maior de fazer uma apresentação, alguma coisa assim. Vocês fazem alguma coisa para treinar esse soft skill para a pessoa poder se evoluir, né? Nessa coisa que é um pouco mais difícil para alguns? Sim, fazemos, e aí é um processo de coach e acompanhamento contínuo mesmo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega o pessoal que vem da pós-venda, que é um cara mais introvertido, está acostumado a fazer lá o deploy das coisas, instalação, e traz o cara para pré-venda que ele tem que se comunicar muito. Cara, literalmente botar o cara na salinha e explicar como ele vai se portar, como ele vai olhar, como ele vai pegar na mão do cliente, como ele vai escrever na lousa, como ele vai manter as mãos dele enquanto ele está fazendo uma apresentação, tom de voz, forma de se vestir. Então, sim, a gente fala disso. Esse dia eu estava até brincando que teve um rapaz que trabalha com a gente, que quando ele vai cumprimentar, ele cumprimenta e não olha no olho. Né? Aí, cara, vem cá, na boa, ó, pega e olha no olho. Não, por quê? Não, porque você transmite segurança. Aí, com 2, 3 dias depois, estava ele lá cumprimentando as pessoas e pegando e olhando no olho. Então, são pequenas dicas que a gente, que já tem um pouco mais de tempo, tem que ir passando para as pessoas, porque elas não nascem sabendo, né, dessas coisas. Então, você precisa, sim, ir ajustando, mostrando para onde ela tem que ir, sim. E eu acho que até isso é mais difícil, né, para as pessoas, porque, como se diz, a parte técnica você consegue aprender sozinho, né? Você faz um treinamento, aprende sozinho. Essas coisas, como isso que você falou de cumprimentar olhando no olho da pessoa, é difícil, né? Você aprender a fazer isso sozinho. Você tem que ter alguém te falando como faz isso, né? Para algumas pessoas é bem mais difícil, né? Isso, então a gente se preocupa, assim, em colocar essa pessoa junto a outras pessoas que já tenham essas habilidades mais desenvolvidas e para que elas vão repassando isso, né? Essa forma de você trabalhar, tá? Bem legal. Tranquilo? Bem, aí o que a gente faz, né? A gente procura os times nossos lá, eles são montados, a gente pensa meio como se fosse time de futebol. Eu, particularmente, gosto bastante de futebol e sei que jogador escalado na posição errada não rende, né? Então, quando a gente vai montar times técnicos, também tem que se pensar dessa forma. Então, a gente tem que respeitar um pouco qual que é a posição do cara, ou seja, o que ele gosta de fazer. Não dá para pegar um cara que é de data center, que adora data center, e botar o cara, por exemplo, a trabalhar com end user. Né? São coisas diferentes. Eu vou ter que pegar alguém que goste mais de trabalhar mais perto do usuário. Né? O cara gosta de trabalhar com rede, eu vou botar ele para trabalhar com storage. Então você tem que respeitar um pouco essa vontade, essa característica de qual é o caminho que o cara gosta de trabalhar. E aproveitar ele dentro do time. É isso que a gente tem que fazer. Porque o cara trabalha com vontade, que ele vai fazer um negócio que ele gosta e começa a jogar pro time. Então é basicamente assim que a gente vai montando nossas equipes. Tá? Também estimulando a evolução contínua, então ninguém para. Eu costumo dizer que eu sou um eterno insatisfeito. Tá bom, pode melhorar, tá bom, pode melhorar. Então, assim, estimulando as pessoas a sempre estarem evoluindo. Tanto o pessoal que brinca lá no ST que o cara entrou 2, 3 anos depois, está sabendo muito mais coisas do que ele aprendeu na carreira inteira, porque a gente realmente pega pesado com isso. O cara não para, tem que aprender o tempo inteiro. Então, o que você fez? Aprendi vSphere, agora aprender nesse X. Aprendeu? Tá bom? Vai fazer VRA. Aprendeu? Tá bom? Vai mexer com Horizon. Aprendeu? Tá bom? Vai mexer com Storage. Por aí vai. Para deixar o cara o mais completo possível. Legal. Pode continuar, depois eu vou fazer a minha. Não, eu ia comentar que é o seguinte, uma outra coisa que eu já vi muita empresa pisando na bola, literalmente, em relação a isso, é você não entregar o que as pessoas precisam para trabalhar. Então, você não entrega um bom ambiente de trabalho, você não entrega uma boa estrutura de laptop, você não entrega um bom celular, ou seja, você não dá o que a pessoa precisa para trabalhar e cobra resultado. Não vai funcionar. Então, além de eu respeitar a posição dela, tecnicamente, que o cara gosta de fazer, eu tenho que entregar o que o cara precisa para trabalhar. Eu não posso ter dentro de casa um colaborador que não conseguiu entregar uma determinada coisa porque a máquina dele trava, né? Então a gente leva isso muito a sério, isso aprendi isso com o Sérgio, que trabalha com a gente lá, que é o nosso CEO, que sempre falou isso, cara, o cara tem que ter o melhor para trabalhar, não pode parar um atendimento porque faltou recurso. Então a gente investe muito nisso, laboratório, estamos fazendo uma compra agora no laboratório novo, laptops, no local adequado para as pessoas trabalharem, em breve a gente vai mudar também de prédio, pegar um lugar maior, porque a esteja fisicamente já não acomoda todas as pessoas, a gente leva isso muito a sério. Então, assim, você pegou a pessoa com o soft skill correto, treina ela no hard skill que precisa, respeita as características dela dentro do time, estimula a evolução dela,
Entrega o que ela precisa para trabalhar, meu amigo, a última coisa que você tem que fazer é sair da frente. Entendeu? Sai da frente e deixa o cara. Que aí é não ficar mais ali querendo gerenciar de perto, entender o que o cara tá fazendo, é literalmente sair da frente. Então, contratar as pessoas, dar tudo que elas precisam e sai da frente. Deixa os talentos brilharem. Quem tem que brilhar são os caras, não somos nós, entendeu? Muito bacana, muito bacana. Aí vou te fazer uma pergunta polêmica. Pois não. Certificações. E o que você, como CTO, eu acredito que você que contrata ou drive as contratações do time técnico, o que você fala de certificações? Hoje, eu vejo muita gente sai da faculdade, o cara quer correr atrás de milhões de certificações e quer certificar em um monte de coisa que ele nem trabalha com aquilo, porque ele ouviu dizer que é bom, ou porque ele viu num grupo do Facebook que ele tem que se certificar naquilo. Qual que é a sua visão sobre isso? Tem uma visão seguinte, a gente precisa separar o conhecimento em duas partes, tá? Você tem o conhecimento teórico e você tem o conhecimento prático, tá? Então, o conhecimento teórico é aquele de leitura, onde você vai aprender normalmente através de um treinamento e, eventualmente, você vai ser certificado. E você tem o prático, que é a experiência de campo, só vem com o tempo, tá? Para mim, o profissional mais completo é quando ele junta as duas coisas. Ele tem um fabricante atestando que ele conhece o que ele se propõe a fazer, porque as certificações são feitas baseadas normalmente em melhores práticas, em guias de formas corretas de você usar a tecnologia. Então, o certificado é nada mais do que um fabricante dando um carimbo na sua carreira. Eu acho isso extremamente importante. Mas isso, se você não aliar a botar a mão na massa e saber fazer, que é o que a gente chama de experiência, a hora gasta em campo, não fica completo. Tá? Então, eu considero que o profissional técnico completo ele é o cara que tem experiência mais certificado. Tá? O que a gente faz? Dependendo do nível que você vai contratar, você vai ter cara que tem um e não tem outro. Né? Então, você vai lá e contrata um cara, às vezes, ele tem muita experiência e não tem certificação. Então, não tem problema. Você vai, paga e faz. A gente certifica os caras para que a gente fique compliance com o fabricante. Tá? Porque tem isso, né? Você especificamente no teu ramo, a tua empresa, você precisa que as pessoas sejam certificadas para você. Sim, a gente precisa, os fabricantes cobram isso da gente, né? Então a gente precisa entregar. E por outro lado, às vezes você vai pegar pessoas que têm certificado, mas não tem bagagem, porque saiu da faculdade, estudou, tirou aquilo ali e ainda não exercitou. Ah, vamos jogar isso fora? Não, isso tem valor, isso me corta uma parte do processo. Vou pegar um cara que já andou, né, pelo menos a parte de teoria ele já fez. Aí o que eu vou fazer? Vou botar ele dentro de casa, botar ele colado em alguém que saiba aquilo na prática e deixar o cara pegar o outro lado, que é a prática, ir para campo, exercitar aquele conhecimento teórico. Então, eu acho que são coisas que se complementam. Tá? A teoria, você vai lá e carimba o certificado que o fabricante diz, você está apto a usar essa tecnologia da forma como eu projetei. E a prática, minha amiga, dia a dia, virando a noite em data center, subindo as coisas, vendo elas dando problema. Muito bacana. Conselho para o pessoal que está, para o estudante, aí, o cara que está na faculdade ainda, está querendo sair, aí, vai sair da faculdade, que caminho ele toma? O conselho que eu dou para ele é o seguinte, vai no LinkedIn, procura uma área que você queira, eu quero trabalhar com banco de dados, sei lá, quero trabalhar com banco de dados Oracle. Vai lá no LinkedIn e coloca lá DBAs ou administradores de banco de dados. Procura os caras que têm bastante tempo de experiência, manda uma mensagem inbox pro cara e pede ajuda. Né? Eu acho que você vai cortar alguns atalhos com isso, ou seja, você tem que conversar com quem já conhece. Ao invés de você ficar tirando para todo lado, com uma pessoa que está começando, escola num profissional mais velho de estrada, que já andou com aquilo ali, e pede o tempo dele. Eu tenho certeza que todos os profissionais aí que têm bastante tempo de casa, que trabalham bastante tecnologia, vão dedicar um tempo, vão abrir uma agenda, eventualmente, para orientar uma pessoa mais nova. Tá? Eu já fiz isso várias vezes, é extremamente saudável. Convido aí todos os colegas que eventualmente nunca fizeram isso a fazer isso. Dá meia hora, uma hora do seu tempo para uma pessoa que está começando e mostra para ela como é seu dia a dia. O que você fez para você chegar ali? Talvez você vai estar ajudando ela a seguir naquele caminho, ou ela vai olhar para você e falar, cara, não quero fazer isso, e vai tomar um outro rumo, mas ela não perde tempo. Entendeu? Boa, excelente. Então eu acho esse o melhor caminho, ao invés do cara sair estudando. Cara, melhor você conversar com quem já fez. O melhor caminho. Muito bom, excelente dica. Pode tocar aí. Maravilha. Bem, continuando aqui sobre a questão do... Por último, entra a questão de cultura, né? Então falamos ali sobre tecnologia, isso é cultura. E aí, o que é a cultura? Eu entendo que é o seguinte, depois que você começa a ter equipe, etc., né, mais gente trabalhando, a cultura é o que vai fazer, ou você vai para frente ou a empresa morre. Então, o que é a cultura? É a forma como as pessoas se interagem, as atitudes que elas tomam, as aspirações dela em relação a crescer dentro da empresa, sim ou não, os assuntos que elas falam. E isso reflete diretamente no comportamento dos membros. E, assim, isso é uma coisa, acho que é uma das coisas mais difíceis de você ter, de você conseguir pegar. Eu vou dar exemplos, tá? Se você tem uma cultura em que eu que criei a empresa, eu incentivo, por exemplo, a troca de conhecimentos,
Se eu coloco alguém dentro da equipe que eventualmente não compartilha conhecimento, eu posso estragar a cultura da minha equipe que está acostumada a compartilhar conhecimento. Então você pode começar a matar, minar a tua equipe. Tá? Então, isso é feito o quê? No momento de seleção, você tem que detectar isso muito cedo. E é difícil, tá? Não é fácil. Não é fácil. De pessoas de RH, com muita conversa, mas a gente tenta preservar uma certa cultura. Então, por exemplo, dentro da OST, a gente tem uma cultura muito forte hoje de trabalho em grupo. As pessoas colaboram muito uma com as outras. Então, as pessoas que estão entrando, elas começam a perceber aquilo e a gente estimula o cara a fazer a mesma coisa. Então, se você percebe que alguém entrou, que alguém na entrevista não é muito de compartilhar as coisas, cara, corta pela raiz, porque senão você perde a equipe. Então, já teve caso de a gente cortar no processo seletivo, assim, conversando com a pessoa e o cara usou a seguinte frase: não, eu sou o melhor que existe nisso daqui. E eu pensei assim, cara, lá dentro a cultura nossa não é essa. De você ficar batendo na mesa falando que você é o melhor. Você pode ser o melhor, mas você não precisa ficar falando isso pros outros, entendeu? A nossa cultura não aceita isso. Então essa pessoa não foi contratada. Sim, perdi um bom profissional, provavelmente o cara era um excelente técnico, mas a postura dele não agradou. E, pô, se eu colocar esse cara lá dentro, ele vai acabar com a nossa cultura. De colaboração, de que ninguém é melhor que ninguém, de que todo mundo tem que jogar pro time, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente valoriza bastante, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, porque assim, você pode perder o teu time inteiro. Tá? Se você não conseguir cuidar bem desses aspectos culturais. Bem interessante. E realmente faz toda a diferença mesmo. Eu já tive uma experiência de trabalhar numa empresa que tinha uma cultura X, e aí o que aconteceu? De repente, porque mudaram algumas diretoria, presidência, a cultura da empresa mudou. Ficou insuportável de trabalhar naquele lugar. Pois é. Isso é uma das coisas mais difíceis de se manter numa empresa, viu? Você conseguir manter esse DNA da cultura passando de uma geração para outra e ter certeza que mesmo quando você esteja ausente, essas coisas continuem funcionando. Foi aí, eu saí, um monte de gente saiu porque já não comprava mais a ideia da empresa, o jeito que a empresa estava sendo dirigida, como que o dia a dia mesmo ficou diferente e tudo que era legal deixou de ser legal. Pois é, a gente diz que o ambiente ele vai deixando de ser colorido, começa a ficar cinza, né? Exatamente. E as pessoas vão embora mesmo, infelizmente. Então, esse é um ponto importante, né? E aí uma questão de mensagem, né? Isso é uma coisa que a gente valoriza muito. Embora você tenha toda essa questão de hierarquia, que nem eu falo, eu sou responsável por isso, mas assim, nós somos muito claros, inclusive nas conversas internas lá no ST, que a hierarquia ela serve para você resolver alguns problemas, tá? Mas quando você precisa atender o teu cliente, ele se torna o foco. Então, você tem que tirar as hierarquias, você tem que tirar esses controles do atendimento ao cliente. Então, a gente trabalha da seguinte forma: flat, o mais flat possível, né? Ou seja, todo mundo mais ou menos no mesmo nível, com um único chefe lá em cima que chama-se cliente. Então você vai juntar área de pré-venda, pós-venda, SOS, residente, todo mundo, cara, tem que atender esse cara. A atenção nossa tem que ser no resultado que ele espera. E aí todo mundo entra. Então eu atendo, o pré-venda atende, o pós-venda atende, o cara interno atende. Ou seja, o cliente ele tem que olhar para nós, tem que ter uma experiência única com todo mundo, entendeu? Ele não tem que perceber algo assim, ó, só funcionou porque eu falei com o Josiel, que é o CTO. Não. Ele tem que falar com um cara que é um técnico nosso de campo e tem que funcionar. Ele tem que ter a mesma experiência que ele teve com o técnico, tem que ter comigo, entendeu? Não é porque eu estou hierarquicamente acima que comigo vai funcionar. Tem que funcionar com ele também. Então, se a gente desenhou muito bem o processo, tem que funcionar bem com todo mundo. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Daniel Neto. Qual o segredo para se manter várias pessoas com diferentes perfis e funções e harmonia no dia a dia da empresa? Eita, essa é cabeluda. Isso é difícil. Eu acho que assim, primeiro que você determinar muito bem o que o grupo tem que fazer. Então a gente procura ser muito claro do que o grupo tem que fazer. Né? Então, como grupo, nós de pré-venda somos responsáveis por isso, nós somos pós-venda somos responsáveis por aquilo. Então o grupo tem esse direcionamento, beleza? E aí entra a questão individual. Aí tem que tratar cada um de forma individual. Tá? Então, a gente tem pessoas na empresa que são completamente diferentes uma da outra. Dá para você nivelar o atendimento e tratar todas iguais? Não. O papel do líder é conhecer individualmente cada pessoa e tratar aquela pessoa da forma como aquela pessoa gosta de ser tratada. Tá? Então, são pessoas que, se você, por exemplo, dá uma bronca no cara, o cara reage e fica bom. Ele fica doido de raiva, mas ele vai lá e resolve. Tem caras que, se você dá uma bronca, o cara sente. Ele não vai performar bem, entendeu? Então, não dá pra você nivelar. Tem que conhecer as pessoas e tratar cada uma como elas gostam de ser tratadas. Tá? Então, acho que esse é um dos segredos de você conseguir manter todo mundo em harmonia. Tratar um individual. Não é fácil, gente. Aí, ser dono de firma não é fácil. Não é, né? Tá bastante. Ô, José, tem mais uma pergunta do Facebook agora, da Camila, que ela pergunta, dentro da sua trajetória profissional, que você falou, né, qual é o seu maior desafio hoje como gestor? Me reinventar. Esse é o meu maior desafio, me reinventar. Porque, assim, já passou bastante coisa, já passou bastante tempo e, assim, eu preciso me reinventar o tempo todo. Esse é o maior desafio.
Me reinventar para várias coisas. Me reinventar para minha própria motivação pessoal. Me reinventar para continuar levando ao ST ajudar no crescimento da empresa, né? Me reinventar a ponto de conseguir servir de liderança ou servir de inspiração para as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, essa é a parte mais difícil. Se reinventar o tempo inteiro, parecer como se fosse uma coisa nova, novidade, etc. Eu acho que é a parte mais difícil. Legal, bem legal. E até tá aqui, né, cara? É uma coisa diferente. Eu acho que você nunca participou de webcast assim já? Não, isso é uma reinvenção, né? Como é que eu vou falar, né? Como é que eu isso ajuda bastante, né? Esse contato com a comunidade através de vocês ajuda bastante, porque assim, você tem que se expor, você tem que falar, expressar as suas opiniões, e isso é um processo de reinvenção, né? É um processo que tem que aprender de novo para fazer alguma coisa que você não conhece. Então, faz parte, sim. Então, viu aí, pessoal? Vim falar no Vibrão Bag é se reinventar, ó. Venha falar no Vibrão Bag. É isso aí. E por último, né, uma coisa muito simples que a gente organiza, a forma como a gente organiza as nossas entregas, isso foi até dica do pessoal que trabalha com a gente lá, a gente começou a se organizar dessa forma, que assim, todos os processos grandes a gente quebrar em pequenos workflows simples, né? Workflows muito simples que tenham basicamente 3 coisas. Assunto pendente, que é aquela coisa que você não começou, assunto em andamento, que é aquela coisa que você está fazendo, assunto concluído, que é aquela coisa que você terminou. Para começar seu dia, onde você foca? Aqui, ó. Estou no item 2 aqui. Concluiu que está mais perto do final. Então a gente chega, começa a trabalhar, foco aqui. Tarefas em andamento. Para quê? Para você ter vitórias, para você ter sensação de que você está concluindo coisas. Né? E depois que você terminou as coisas que estão por aqui, aí você começa a pegar as coisas que não começaram ainda e jogar elas para cá. Essa é uma forma simples da gente gerenciar tarefas, uma coisa que a gente usa internamente. E a gente estimula muito o que a gente chama de foco em agenda positiva. O que é agenda positiva? É muito desgastante quando você tem que falar de problemas. Né? Então, quando as pessoas trazem problemas, etc., são causam um desgaste emocional geral. Então, a gente foca em estimular as pessoas para que elas tenham um pensamento mais positivo, do tipo assim, tem um problema, beleza, vamos ver quais são as opções que a gente tem e vamos trabalhar a conversa em cima das opções e não em cima do problema e dos culpados, entendeu? Então, assim, não ficar caçando culpado, porque, cara, o problema acontece, a gente trabalha, faz parte. Eu tenho que focar em como eu vou resolver esses problemas. E não ficar moendo, apontando o dedo de quem errou, quem falhou, etc. Então, isso é uma coisa que ajuda também o ambiente a ficar um pouco mais saudável. Se tem uma coisa que a gente tem certeza na área de TI é que vai dar merda, né? A gente só não sabe quando, mas que vai. Vai. E aí tem que trabalhar para resolver a merda e depois a gente vê o que aconteceu. É isso aí. Bem, Valdeci, espero ter esclarecido. Acho que foi bem produtivo. Deixo aqui os meus contatos. Fico à disposição ainda aqui, claro, na verdade não terminamos, mas para eventuais perguntas, dúvidas, outras coisas que a gente não tenha coberto no material, estou à sua disposição. Não, claro, agradeço aí. E agora aquela pergunta, a OST está contratando, a empresa nova, deixa eu ver que estou com o site aberto aqui, que eu esqueci o nome, a Cloud, a Use Cloud está contratando, aí o pessoal já pode mandar currículo aí? Pode. A gente tem que estar sempre de olho em bons talentos, boas pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Então, sim, a gente tem um e-mail de contato, é o rh@ost.com.br, tá? A gente nunca abandona isso. Acho que faz parte do nosso papel estar de olho sempre. A empresa está crescendo, colocamos muitas pessoas no ano passado, a previsão está muito otimista para esse ano, para a empresa continuar crescendo. Então, assim, acho que a resposta é sim, sempre estamos contratando, a gente sempre está de olho, à medida que as vagas vão aparecendo, a gente vai encaixando as pessoas. Boa, muito bom, muito bom. É isso, cara, gostei demais do papo, né? A gente estava conversando em off, você falou, tem aqui 20 e poucos slides, a gente vai um minutinho, eu falei, não, vamos conversar até a hora que acabar o papo, porque tá muito bom mesmo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, a gente encerra. E aí, quando eu for fechar aqui, aí eu só paro a gravação e a gente, se tem o pessoal que está aqui online ainda, se quiser, não sei como você está de tempo, a gente pode abrir aqui e o pessoal pode fazer pergunta ao vivo. Então é isso, vou fazer o encerramento que a gente pode. Então é isso, José, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu ao vivo, tanto aqui no Zoom quanto aqui no Facebook. A gente está com bastante gente assistindo lá, tá bem legal. O papo foi muito bom. E aí, se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem final aí, a gente já termina. Não, bem, mais uma vez agradeço a participação, acho que foi uma experiência diferente, compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né, do que a gente faz. Me coloco à disposição através dos contatos que estão na tela, as pessoas que quiserem adicionar no LinkedIn, mandar mensagem, está aqui o telefone também, e-mail, tá? Então, pessoas que estão começando na área, quer bater um papo, quer almoçar, tomar um café, cara, estou à disposição para a gente conversar, falar um pouco sobre a questão de para onde ir, né, o que fazer, porque tem tanta coisa hoje, a infraestrutura está enorme, o desenvolvimento está enorme, as coisas estão andando num ritmo muito acelerado,
E eu acho que a gente pode compartilhar um pouco de experiência, porque assim, a gente está no mercado, está o tempo todo visitando cliente, está vendo o que está acontecendo, vê que dá certo, que dá errado, então a gente me coloca à disposição aí para ajudar os profissionais que eventualmente estejam querendo galgar aí um caminho ou outro, tá? Então, acho que é uma Muito coisa bom, saudável. muito bom. Muito Então é bom. isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa aí, Wesley? Não, só agradecer o Josiel, que foi bem legal, bem produtivo mesmo, cara. Foi, assim, deu uma visão bacana, assim, pro pessoal, que até é mais técnico, como funciona também a empresa e tal, suas visões, é bem legal. Maravilha, Wesley. Obrigado mesmo aí pela oportunidade e espero que a gente se encontre aí nos eventos. A gente sempre está, né, convivendo É, nos eventos, mas, de mais uma vez, muito obrigado pelo espaço cedido a mim e ao ST, que é a empresa que eu represento. Então é isso aí. Então sobe a música e aí estamos terminando mais um Vidrão Bag Brasil. Na próxima semana, só lembrando, a gente vai ter a presença do Thiago Valcécia, o nosso querido Kaká. E nos vemos na próxima semana, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.